Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro Peça e Será Atendido. Esse livro aqui então da Esther e do Jerry Hicks, ela que canaliza então aquele pool de consciências que são os Abrahams, aqueles seres iluminados então que trazem informações de como é que a gente pode estar fazendo essa nossa travessia aqui, nós que somos seres espirituais estando seres humanos, fazendo essa travessia nessa realidade de luz e sombras de uma forma bem mais agradável, bem mais fácil, porque eles dizem aqui que quando a gente nós concordamos em vir para essa aventura, que a gente sabia que a gente estava, o que é que a gente estava fazendo, e nós concordamos e a gente sabia que nós estaríamos sempre conectados à fonte. Ele diz aqui, quando você entrou neste corpo que é seu, você se lembrava da sua natureza alegre e poderosa, sabia do esplendor da fonte da qual provém e de que nunca perderia sua conexão com essa fonte. Porém, ele diz, a gente sabe que também depois, a gente sabia disso, mas que depois a gente concordou também em tomar um chazinho de esquecimento, para esquecer isso. E como a gente esqueceu, tem gente que esqueceu muito mesmo. Cada um vai despertando na hora que desperta. E eu acredito que esse tipo de mensagem desse livro são sinais, são baldes de água que Deus joga assim na cara da gente para ver se a gente esquece, mas joga assim de forma amorosa, é um jeito de tentar nos acordar mais rápido, porque quanto mais rápido a gente acorda, mais fácil fica fazer essa travessia, vivendo-a na mais alta possibilidade de ser feliz nessa realidade. Então o Jerry Hicks, ele diz aqui, peça e será atendido, vai mostrar como qualquer coisa que pedimos nos é concedida, qualquer coisa. Também é o primeiro livro a dar uma fórmula prática e simples, que ensina como pedir e como receber o que desejamos ser, fazer ou ter. Porque ele diz que quando a gente não recebe o que a gente pediu, não é porque a nossa oração, porque o nosso pedido não foi ouvido e não foi atendido. Ele diz que tudo, absolutamente todos os pedidos, mesmo que sejam aqueles que não são formulados verbalmente, aqueles que só foram um sentimento ou um pensamento que nós tivemos, que eles são recebidos e que eles são atendidos. Porém, quando eles voltam, nós opomos resistência, a gente não abre a porta para receber, mais ou menos isso. E ele disse como é que isso acontece? Quando nós não estamos na mesma vibração do nosso desejo, não está dando match, então não tem como, a gente não está em fase com o todo, não tem como a gente receber. Se a gente está querendo, ele traz um exemplo aqui de um carro novo, a gente está querendo um carro novo, a gente faz ali aquele pedido, eu quero um carro novo, e aí a gente fica vibrando na raiva que a gente tem do carro velho, em todos os problemas que o carro velho está trazendo, e quanto mais a gente vibra nessa raiva, nesse não contentamento com o carro velho, mais problema ele vai dar, eu acredito. Então, na verdade, o que a gente tinha que estar vibrando é no agradecimento ao carro velho por tudo que ele nos serviu até então, porque enquanto a gente não tinha como ter o novo, a gente não queria o novo ainda, não dava como, ele nos serviu. E vibrar na sensação de já ter o novo, vibrar vendo a gente dirigindo o novo, sentindo o cheiro do novo, agradecendo pelo novo antes dele aparecer e agradecendo pelo velho. E aí é desse jeito que a gente faz com que o nosso pedido tenha a mesma vibração que a gente esteja vivendo no dia a dia, e aí é por isso que a gente permite ou não permite. Aqui nós estamos no 10º capítulo, que é: com a prática, você se tornará um criador intencional e alegre. Isso nós estamos no 11º capítulo, porque o 10º a gente já terminou no último vídeo e terminou com essa frase aqui. Se entender a correlação entre o que está pensando, o que está sentindo e o que está recebendo, você possuirá todas as chaves necessárias para ir de onde se encontra para onde deseja estar, em todos os aspectos.
Então aqui ele dizendo que exatamente só basta a gente entender e basta a gente se lembrar. E eles disseram aqui que uma das coisas que eles vão fazer é nos ajudar a nos lembrar de quem somos nós. Então, se a gente se lembrando, a gente vai entender essa correlação entre o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo e o que a gente está recebendo. Então, a gente faz um pedido, mas a gente está pensando só na falta dele, a gente está sentindo só ressentimento, raiva por não ter aquilo, então a gente vai receber mais falta e escassez. Mas se a gente faz um pedido, a gente entra na sensação de já ter recebido aquele pedido e a gente agradece, como no caso do carro velho, a gente agradece pelo carro velho, no caso de um emprego, que a gente quer uma promoção, a gente agradece por aquele posto que a gente tem, agradece porque o chefe vê, entende a nossa, como que é, nos valoriza, a gente não fica vibrando ali, eu não vou fazer mais nada porque eu já não devia mais estar nessa posição e ninguém me reconhece o meu valor. Aí sim a gente vai receber aquilo que a gente busca, quando a gente, então o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo está de acordo com aquilo que a gente está pedindo. E aí então vamos para o capítulo 11, que é: você pode controlar seus valores de referência emocional ou de referência emocionais. A maioria das pessoas não crê que tem controle sobre as crenças delas. Elas observam o que acontece ao redor e refletem sobre sua experiência, mas acham que não são capazes de controlar a crença que está sendo criada dentro delas. Passam a vida classificando os eventos em bons ou maus, desejados ou indesejados, certos ou errados, mas raramente conseguem controlar os sentimentos e pensamentos que a experiência provoca nelas. Então aqui ele dizendo que a maioria das pessoas não crê que tem controle sobre as crenças delas. Elas não entenderam que crença é aquilo que a gente, como eles estão explicando aqui, aquilo que a gente começou a pensar como sendo certo. E especialmente crença limitante, por exemplo, uma crença limitante sobre dinheiro. Se a gente, quando é criança, a gente ouviu aquela frase, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que rico não entrar no céu, e a gente foi ali em um lugar onde tinha uma pessoa fazendo um discurso, fazendo uma pregação, e a gente viu que aquilo era importante, ali que o nosso pai e nossa mãe nos levava quando a gente era criança, e a gente vê a pessoa fazendo essa declaração, aquilo fixa, e aí a gente começa a pensar assim: nossa, eu não quero ser rica então, porque eu quero ir para o céu, e desse jeito que disseram que tem que ser. Então isso se transforma em uma crença, e a gente não acredita que nós temos controle sobre essas crenças, que a gente pode estar transmutando essas crenças, que a gente pode estar limpando essas crenças, acredito. Qual das verdades é a verdade verdadeira? Que pergunta legal, né? Quando você concentra a atenção suficiente em qualquer coisa, a essência dessa coisa pode se tornar uma manifestação física. Ao observarem essa manifestação física, as outras pessoas ajudarão a expandi-la. Passado certo tempo, essa manifestação, desejada ou não, é chamada de verdade. Olha que explicação legal, gente. Quer dizer, então... passarinho gostosinho ali. Quer dizer, então, que quando a gente concentra a nossa atenção, como ele já disse, em qualquer coisa, a gente fica com aquela coisa rodando ali na nossa mente, é só naquilo que a gente pensa, aí ele vai se tornar, vai se manifestar fisicamente. A gente pensou tanto que aparece. Aí quando as outras pessoas começarem a observar essa manifestação física, aí todo mundo, a pessoa vai chamar aquilo de verdade. Mas agora vamos entender como, por quê? Queremos lembrar que você tem escolhas absolutas sobre as verdades, e essa verdade, essa palavra está entre aspas, que cria em sua própria experiência. Quando entender que o único motivo de alguém experimentar algo é a atenção que dispensa ao assunto, será fácil perceber que a verdade só existe porque alguém deu atenção a ela. Olha, gente, que interessante!
que muito interessante. Então, verdade, porque essa verdade, essa palavra está entre aspas, eu acredito, porque aqui não existe absolutamente, quer dizer, desculpa, existem três coisas na minha forma de entender que são absolutas, porém o restante é relativo, ou seja, é relativo. Se é relativo, não é absoluto. Aqui nessa realidade é que a nossa presença crística, a nossa presença eu sou, a centelha divina em nós é absoluta. Isso é uma verdade absoluta. As leis divinas que regem, as leis naturais que regem essa nossa experiência como humanos, estando humanos, sendo seres infinitos divinos, essas leis, elas são absolutas. Exemplo da lei que ele já falou aqui, que é uma das mais poderosas, que é a lei da causa e efeito, a lei da atração. E essa lei, elas não são, essa e todas as outras não são como as nossas leis aqui. As nossas leis que, dependendo de como eu sou, dependendo, a lei da atração aqui, o capítulo 6, a lei da atração é a mais poderosa do universo. Mas tanto a da atração como qualquer outras, das outras seis leis, porque são 7 princípios, né? Então, qualquer uma delas, elas são absolutas, não tem como burlar as leis naturais, assim como pode acontecer com as nossas leis aqui no nosso plano, na nossa realidade humana. E a outra coisa que, para mim, na minha forma de entender, é absoluta, é o parâmetro que Deus enviou através de Jesus Cristo, que é como é que eu sei se está certo, se está errado, observando se está baseado no amor incondicional, que foi como Cristo veio nos ensinar. E então, tirando essas três coisas, o resto é relativo, cada um tem o seu. Por isso que ele traz aqui verdade em formas, entre aspas. E aí, ele diz: queremos lembrar que você tem escolhas absolutas sobre as verdades que cria em sua própria experiência. Quando entender que o único motivo de alguém experimentar algo é a atenção que dispensa ao assunto, será fácil perceber que a verdade só existe porque alguém deu atenção a ela. Ou seja, se eu acredito que tudo no meu entorno está sujo, que a minha cidade é suja, que a minha cidade é feia, vai ser desse jeito, eu vou encontrar sujeira a cada canto. Eu me lembro, já falei em alguns vídeos que eu já fiz, de um livro que tinha na minha casa quando a gente era criança, e tinha uma mulher, eu não sei se o livro se chamava Dona Resmungona ou se era... Então, não me lembro, eu era bem menina, não sabia ler ainda, eu só vi os desenhos e eu sei que tinha uma página que ela estava dizendo: mas tem sapato pela casa toda. Ela encontrou um sapato ali fora do lugar, ela falou: tem sapato pela casa toda. Então ela criou uma verdade, essa verdade é dela, é uma verdade dela. Uma outra pessoa talvez não seria verdade para ela, ali olhar, ela ia ver um par de sapatos. Aí na página seguinte tinha sapato em tudo que era canto, tinha desenhado sapato em tudo que é canto, inclusive dentro da panela em cima do fogão. Essa é tão claro para mim que eu vejo agora, fecho os olhos e vejo. E aí eu não entendi a mensagem nesse livro, eu era criança, não entendi, mas agora eu entendo, era isso, era ela com a verdade dela, criando a realidade dela. Existem muitas coisas maravilhosas que você está transformando nas suas verdades, mas existem muitas coisas não tão maravilhosas que você também está transformando nas suas verdades. Criação intencional significa escolher deliberadamente as experiências que você deseja transformar em verdades. Olha, gente, que incrível isso aqui, que forte, que básico para entender como criar a vida dos nossos sonhos. É só criar intencionalmente. Ele disse aqui no capítulo anterior, no 10º capítulo, não, foi o 9º capítulo que falou disso. Também não, não, então sumiu aqui.
Não, isso mesmo, 10º capítulo. Com a prática você se tornará um criador intencional e alegre. A gente não vai mais criar assim, como quem está, sabe, metendo os pés pelas mãos, assim, destrambelhadamente, sem ver o que está fazendo. A gente vai ter consciência, porque a gente vai entender que somos nós que criamos as nossas verdades. Porque o que é a verdade? Aquilo que a gente está vivendo, a nossa realidade. Aquela realidade que eu estou vivendo é a minha verdade. Então, se eu como essa pessoa do livro que eu falei, se eu decido, porque eu vi um sapato fora de lugar, eu digo, tem sapato para tudo que é lado, e eu não conheço a força da lei da atração, a lei da causa e efeito, eu lancei isso, pronto, e eu estou vibrando, né, nessa vibração aí do meu desejo, que eu estou ali, tem sapato para tudo que é lado, daqui a pouco vai ser a minha realidade, a minha verdade, a verdade que eu lancei, que se tornou realidade para mim. E aí ele diz que existem muitas coisas maravilhosas que a gente está transformando nas nossas verdades, mas existem também coisas não tão maravilhosas que a gente transforma nas nossas verdades. E como passar a transformar apenas coisas maravilhosas? Criando intencionalmente, sendo os capitães da nossa alma, senhores do nosso destino, que significa se responsabilizar e ter certeza daquilo que a gente está sentindo é exatamente estar na mesma vibração daquilo que a gente quer viver. Se a gente os exemplos aí que ele deu todos, se a gente quer o carro novo, mas a gente está vibrando na raiva e dos problemas que o carro velho traz, sem nenhuma consideração por ele, sem nenhuma gratidão por ele, o carro novo não vai aparecer nunca, mas nunca mesmo, assim com qualquer outra coisa. Tá bom, gente? Esse então é o recado desse 10º capítulo, da primeira parte desse 11º capítulo, e eu espero que a gente possa se encontrar para a gente dar continuidade nesse então que é esse livro grandioso da Esther e Jerry Hicks, que está trazendo então essas mensagens tão incríveis para nos acordar, para nos fazer nos relembrar de quem somos nós e assim poder trilhar o caminho de volta para casa na luz, na prosperidade e abundância em todos os setores, vivendo literalmente o sonho divino para a gente em todos os sentidos, como a Oprah Winfrey diz que vive. Então, gente, vamos ficar por aqui e eu agradeço você que compartilha o vídeo, você que deixa suas mensagens, você que está inscrito no canal. Se você não estiver inscrito também, você pode ir lá e se inscrever se quiser, se for leve. Eu tenho os outros livros do Napoleão Hill, Pense em Riqueza, Mais Esperto que o Diabo e Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Eu deixo aí ao longo desse vídeo, mas também tem muitos outros, tá bom, gente? Porque eu estou nessa busca já há alguns livros. Eu decidi que basta, que deu por hoje, que eu ia realmente entender quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui e como eu fazia para viver, a comer a pleno talheres nesse banquete que é a vida. E eu estava ali num cantinho esperando cair as migalhas dos outros que tinham entendido isso. E agora não, agora eu decidi, eu vou pegar o meu prato, vou pegar meus talheres e vou me servir do melhor. Então é por isso que eu estou aqui e é por isso que eu estou super feliz com você que está me acompanhando e espero te ver para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!